Olá, pessoal, boa noite a todos. Eu sou a professora, para quem não me conhece, né? A professora Patrícia Pasqualini Felipe. Tudo bem com vocês? Boa noite. Bom, eu sou professora aqui dessa instituição, dessa casa, né, da nossa unidade, professora do curso de Direito. Sou pró-reitora de ensino, estou, né, na condição de pró-reitora de ensino e também estou na condição de vice-reitor. Inicio cumprimentando a todos, aos nossos acadêmicos, líderes, vice-líderes, alguns eu conheço, alguns estou conhecendo agora, além de cumprimentá-los, saudá-los, dizer que a unidade está à disposição de vocês, é uma universidade séria, é da comunidade, e tenho certeza de que vocês todos podem contar conosco, né, nessa caminhada, na busca pelo conhecimento, na busca pela formação não só profissional, mas também humana. Cumprimento também, nesse momento, a nossa palestrante da noite, que vai abrilhantar essa noite, vai trazer, assim, uma fala que eu penso, eu acredito ser muito importante nesse momento, sobretudo neste momento, né? Este momento de insegurança, de incerteza, de medo, e para que a gente possa, vocês como líderes, né? Nem vou falar vice-líder, vocês são todos líderes de turmas, nós, da gestão, como professores, para que a gente possa ter sustentação para continuar, né? Essa caminhada difícil, mas que também deve ser prazerosa, feliz, consciente, amiga, fraterna, solidária. Bom, agradeço, saúde, eu agradeço, então, a participação de todos. Alguns não estão participando essa noite em razão de provas, avaliações, outras atividades, mas essa reunião está sendo gravada, essa formação está sendo gravada, e todos poderão assisti-la em outro momento. Então, não se preocupem com isso, né? A nossa palestrante da noite também é professora da instituição, professora Patrícia, uau, meu nome, né, Patrícia? Professora Patrícia Bering, a professora Patrícia é psicóloga e é consultora de vida e carreira, sócia da Grande Consultoria em Educação Corporativa, tem MBA em Recursos Humanos e Liderança em Coaching, é especialista em Psicologia do Trabalho, é nossa professora e coordenadora no curso de Inteligência Emocional da pós-graduação Unidade, e, enfim, é alguém que nós consideramos, respeitamos, admiramos muito pelo trabalho que vem desenvolvendo aqui na Unidade, em toda a comunidade acadêmica. Tenho certeza que será uma noite muito agradável e uma noite de compartilhar do conhecimento e do compartilhar de experiências, né, que nos conduzem para um equilíbrio emocional. Eu quero aqui fazer um recorte, dizer para vocês que a pró-reitoria, toda a universidade, aliás, né, o conjunto universitário, nosso reitor, os pró-reitores, professores, funcionários, nós nos sensibilizamos com a situação em que estamos vivendo, do
Covid. Nós sabemos da nossa responsabilidade, do medo, da insegurança, da incerteza que permeia todas as turmas, eu imagino, né? E estamos aqui, sim, para tentar mitigar isso, né? Por isso da escolha da professora Patrícia, essa noite, a escolha desse tema, né, professora? Para que vocês se sintam também amparados, seguros, fortes, porque não é fácil ser líder, não é fácil caminhar na frente, não é fácil servir de modelo. A liderança exige tudo isso, exige um comportamento e um amadurecimento maior, porque você é o líder, você puxa os demais, né? E é difícil, porque você tem uma turma de 50, 40, 100, 20, 80, 30 alunos de um quer uma coisa, o teu colega quer outro, o outro está insatisfeito com isso, o outro está insatisfeito com aquilo, e tem professor, e essas relações humanas, né, entre alunos, alunos e professor, aluno e instituição, aluno e família, aluno e trabalho, elas são difíceis mesmo. E vocês estão ali para gerenciar tudo isso, para acalmar, para equilibrar, para reivindicar. Então, não pensem que nós estamos alheios às dificuldades de vocês, à luta de vocês. Tenho certeza que nós nos solidarizamos com todos vocês, estamos juntos com vocês, estamos de portas abertas, ouvidos atentos e sempre à disposição para auxiliá-los, né? Nem sempre a gente alcança aquilo que a gente quer. Nós temos que tomar decisões, buscamos acertar em todas, algumas talvez erramos, mas a gente busca sempre acertar. Saibam que nós amamos essa instituição, amamos os nossos alunos, vocês são a pedra de toque de uma universidade, vocês são o principal de uma universidade, são a mola propulsora de uma universidade. Então, vocês são essenciais, a nossa preocupação com vocês é imensa, e a nossa responsabilidade também. Fiquem firmes, sigam em frente, aproveitem bem a noite, contem conosco, tenho certeza que essa noite será maravilhosa. E, bem, no final vocês terão um brinde, né, os acadêmicos, os líderes, vice-líderes, poderão buscar esse brinde no DECOM, certo? Então, basta se apresentar no DECOM na quinta-feira, e durante o dia ou na sexta, que vocês estiverem aqui na instituição, se apresentar, eu sou líder da turma tal, e vocês poderão receber o brinde, perfeito? Além disso, quem quiser também assistir ao evento vai ficar disponibilizado, é isso? Pessoal, então uma boa noite a todos, deixo vocês com a professora Patrícia, que certamente conduzirá essa fala de maneira primorosa. Deixo vocês, então, com a nossa palestrante, encerro aqui a minha fala, mas não o meu trabalho, nem a minha responsabilidade. Se vocês quiserem estar falando em outro momento, tirando dúvida, buscando alguma reivindicação, algum pleito, por favor, entre em contato conosco, nós estamos aqui para servir, ok? Um grande abraço a todos, uma boa noite, muito obrigada a todos, professora, muito obrigada, e os deixo para que vocês possam ouvir, então, a professora Patrícia. Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus, até mais. Então, como a professora Patrícia já me apresentou, né, eu sou sócia da Grando Consultoria e Educação Corporativa,
E o nosso objetivo, o nosso maior propósito é desenvolver as empresas através das pessoas. E uma das questões que a gente tem trabalhado fortemente nas consultorias, nas organizações, é justamente a questão da inteligência emocional voltada para a liderança. Hoje eu já não consigo separar uma coisa da outra. Eu vejo que a inteligência emocional ela é a base para qualquer comportamento que eu venha a ter como líder ou como profissional. Então, entendendo que a inteligência emocional é uma competência básica e inerente, estrutural da inteligência, da liderança, a gente precisa, sim, analisar os nossos líderes a partir dessa perspectiva. Como é que ele vai liderar bem, vai se relacionar com as pessoas, vai se conectar com elas, engajá-las para um determinado objetivo, se ele ainda não está muito bem resolvido com as suas próprias questões, com as suas habilidades, as suas limitações, ou até mesmo com os sentimentos do dia a dia, se ele consegue ter resiliência, se ele consegue ter um autocontrole, uma comunicação mais clara. Então, todas as competências que hoje a gente vê como muito importantes no mercado de trabalho, elas vão ter como bastidor sempre a questão da inteligência emocional. Então, também a professora Patrícia já me apresentou, não vou me dedicar muito aqui nesse momento. Então, a ideia é fazer algumas reflexões, tá? O convite hoje é desconstruir alguns pensamentos, algumas crenças, alguns conceitos que a gente já tem sobre a liderança. Então, sair daquela zona de conforto, sair do conceito clássico, do conceito da administração, muitas vezes, que coloca o líder como um servo, como alguém que está ali somente para servir, ou então um líder como algo superior, algo que é muito inatingível, que nós, meros mortais, às vezes analisamos, poxa, Jesus foi um grande líder, Dalai Lama foi um grande líder, Martin Luther King foi um grande líder. Eu vou ser líder? A gente acaba caindo nesses questionamentos, porque em alguns momentos a literatura apresenta a liderança como algo quase divino. E a gente acaba se distanciando e ficando lá no nosso conforto da nossa vida cotidiana, entendendo que talvez liderança não é para mim, ou liderança é muito complicado. Então, o convite que eu faço hoje para vocês é não esqueçam, mas vamos desconstruir. Vivemos num momento onde a desconstrução de conceitos é muito importante, Desde a parte de relacionamentos, de vida em sociedade, de questões mais polêmicas de feminismo, machismo, Então, todas essas questões a gente vai desconstruindo aquilo que a gente já aprendeu há muito tempo atrás. E a gente não precisa sair replicando conceitos que hoje não se aplicam mais. E o primeiro conceito que eu vejo muito por aí é a questão do líder super-herói. O que é um super-herói? Não sei se tem alguém aqui no grupo que gosta de histórias em quadrinhos. Eu particularmente gosto bastante. E geralmente os super-heróis são seres super-humanos com poderes incríveis que protegem grandes grupos e eles estão dispostos a dar a vida por esses grupos, Eles se sacrificam por um objetivo, pelo propósito que eles têm. E muitos líderes se colocam nessa mesma posição, de justamente, eu dou tudo pela minha equipe, faço tudo por eles, eu faço às vezes até o trabalho por eles, e em detrimento disso a vida começa a perder o brilho, porque você faz o trabalho por várias pessoas, você se dedica demais por elas, e às vezes não tem a mesma contrapartida, não tem uma retribuição dessa equipe, porque justamente para eles estão sendo protegidos, eles estão naquela zona de conforto que eu mencionei anteriormente. Então, o líder super-herói, hoje ele tem está fadado, na verdade, ao cansaço extremo, ao estresse, a esse tipo de comportamentos tóxicos que a gente tem falado bastante também na literatura, Comportamentos tóxicos, o que são? Então, justamente, linhas de raciocínio que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida que levam ao desgaste do nosso organismo. E a gente começa justamente a ficar doente, ficar ansioso, ficar estressado. E nos momentos em que vivemos hoje, de incertezas, de mundo totalmente louco, cheio de imprevisibilidade,
a gente acaba tendo isso tudo muito acentuado, né? Então, ali nessa tela, pessoal, eu gostaria que vocês interagissem um pouquinho agora. Quais desses pensamentos, desses comportamentos tóxicos é mais frequente na vida de vocês? Na liderança de vocês? Né? Seja por parte da equipe ou por parte de vocês mesmos. Podem mandar ali no chat, ou quem quiser falar também. Perfeccionismo, carência, pessimismo. Temos alguns perfeccionistas aí no grupo, né? Julgamento. E vocês percebem que esses comportamentos, eles drenam a nossa energia? Então, quando a gente fala em perfeccionismo, o julgamento, tudo isso vai levando a gente para uma posição de inferioridade, né? Onde eu estou sempre me questionando, ou questionando a minha equipe, ou eu estou sempre recebendo essa toxicidade de volta, né? Então, a gente sai de uma linha de raciocínio de que a gente pode, sim, produzir os nossos próprios sentimentos. Vocês acreditam nisso? Às vezes a gente fala assim, se você está tendo um dia ruim, depende muito de como você está vendo aquele dia, que talvez ele possa se tornar um dia melhor, né? Muitas pessoas acham que isso é balela, que isso é papo de autoajuda e tudo mais, mas cientificamente falando, existem sim evidências de que a gente consegue produzir os nossos estados emocionais, né? Então, por isso que a gente traz a questão do autoconhecimento como primordial, porque aí, cuidando de mim, eu posso ser melhor com os outros. Então, só a partir do momento que eu cuido de mim, que eu me interesso pelos meus sentimentos, que eu me interesso pelas minhas habilidades, eu aperfeiçoo as minhas dificuldades, somente a partir disso eu consigo ser melhor para os outros. Os outros da minha equipe, os outros da minha família, os outros as pessoas que convivem comigo, né? Então, assim, eu não preciso ser o super-herói deles. Eu vou ser uma pessoa como eles, mas com uma visão, uma autocrítica, um autodesenvolvimento mais apurado, que é a inteligência emocional. Então, como eu falei ali de produzir os nossos próprios estados emocionais, né? Eu trago sempre essa tirinha do Charlie Brown, que justamente ela ilustra essa ideia, né? Então, ele coloca ali, essa é a minha postura de deprimido. Quando você está deprimido, o jeito que você fica faz muita diferença. A pior coisa que você pode fazer é ficar ereto e levantar a cabeça, porque aí você começa a melhorar. Então, se você acha legal ficar deprimido, tem que ficar assim, né? Então, quantas vezes no nosso dia a gente começa a murchar na cadeira, né? Ou até mesmo para frente, assim, né? A coluna começa a ficar toda corcunda. A gente está fazendo com que a nossa energia, nossos neurotransmissores que sejam produzidos nesse momento, sejam muito negativos. Por quê? O corpo, quando está assim, não está legal. Lá na nossa essência primitiva, ele entendeu que, poxa, o corpo está todo encarangado, né? Está todo murcho. Tem alguma coisa errada acontecendo. E ele libera hormônios do estresse e a gente fica mal, né? Então, tomar cuidado quantas vezes a gente favorece para que o nosso momento de vida seja talvez pior do que deveria estar sendo, né? Talvez seja essa a expressão. Eu não posso levar de um extremo ao outro, né? Um dia que eu estou com um olhar péssimo, que tudo está dando errado, onde aconteceram realmente muitas coisas ruins comigo, para um dia maravilhoso, onde tudo é purpurina e tudo é lindo, né? Eu posso, sim, transformar um dia que foi realmente péssimo, analisá-lo, processá-lo de uma forma racional, para que, assim, eu consiga, pelo menos, diminuir o impacto negativo, diminuir a toxicidade que esse dia vai me trazer, né? E conseguir aprender com isso. Esse é o processo, não é? Poxa, de agora em diante, que eu vou ter inteligência emocional, todos os meus dias vão ser lindos e maravilhosos, eu não vou mais ter problemas,
todas as pessoas ao meu redor vão ser legais também, e eu vou viver no mundo de fantasias das maravilhas. Não é assim, né? Então, é conseguir elaborar com mais resiliência, mais inteligência os nossos momentos difíceis e, em contraponto, também saber valorizar e encarar os nossos pontos positivos e curti-los quando deve ser feito, né? Porque, às vezes, a gente entra na roda do hamster, que eu sempre falo, onde a gente está lá correndo, nem sabe mais para que está correndo, né? Já não tem mais nem significado, está lá só reproduzindo e, poxa, o que eu estou fazendo? Acontece alguma coisa boa na minha vida, eu nem percebo, porque eu estou muito acelerado, estou muito agitado. Não consigo nem ter gratidão, nem ter um momento de mais leveza, mais tranquilidade na minha vida. Então, prestem muita atenção em qual postura vocês estão adotando no dia a dia de vocês. Tá? A de Charlie Brown, né? Ou uma postura mais empoderada, mais confiante, mais positiva. Introduzam isso, esse estalo, ele precisa acontecer rápido, porque senão eu vou ficando, e aí fica difícil de voltar. E aí tem, a gente sabe, depressão, ansiedade, estresse, problemas cardíacos, problemas de sono, de alimentação, e que, se vocês não sentiram isso ainda, provavelmente conhecem alguém que já está sentindo. Então, as consequências desse momento que a gente vive com tantas restrições acaba propiciando ainda mais. E aí a gente fala, né? Cada cabeça uma sentença. O que eu vou fazer? Existe uma receita pronta para inteligência emocional? Se tiver, eu pago o dinheiro que for. Não tem. Até então não existe. Existem caminhos, sim, que são incentivados, estimulados e que podem, sim, nos levar a uma maturidade e uma inteligência emocional mais apurada. Mas não existe a receita do bolo, não existe o caminho das pedras. A gente precisa, sim, começar a exercitar o autoconhecimento, o respeito às diferenças, às outras pessoas ao nosso redor e, principalmente, a empatia. E aí, uma questão importante da inteligência emocional é o autocuidado. Então, como eu me acolho, como eu me valorizo, o que eu faço por mim, simplesmente pelo fato de eu querer, de eu gostar. Eu não preciso justificar porque eu estou fazendo aula de dança, se eu entendo que aquilo faz bem para mim. Eu não preciso justificar o porquê eu estou indo fazer a minha unha, se aquilo é um momento que me traz satisfação. Então, é importante a gente se permitir esses momentos de autocuidado, de autocarinho, Então, o Nelson Mandela traz essa frase, eu posso responsabilizá-los pelas suas atitudes, porém eu sou o único responsável pelos meus sentimentos. Então, eu na frente, eu preciso primeiro cuidar de mim, eu preciso primeiro ter confiança em mim mesmo, para depois eu tentar entender o julgamento dos outros, ou por que alguém ficou bravo, por que alguém ficou ofendido, E aí a gente consegue ter relacionamentos melhores. Mas primeiro, cuidar de mim, achar a minha responsabilidade na situação. E na liderança isso é muito importante, porque qual que é o nosso reflexo? Quando acontece um problema, temos uma situação de conflito, a nossa essência é apontar o dedo. Quem foi que fez? Quem foi que errou? Quem foi que não fez? E, na verdade, é importante entender, poxa, qual é o meu papel nisso tudo? Eu apontar o dedo vai ajudar ou vai atrapalhar? É importante entender quem cometeu o erro ou como resolver esse erro. Como encontrar a solução. Então, inteligência emocional tem muito a ver com resolução de problemas. Dentro da liderança, com certeza, vocês apagam incêndio todos os dias. Tem alguma situação, tem algum acadêmico que está insatisfeito ou que está causando algum desconforto. E aí é importante entender que antes de eu entrar para eu não vou entrar na briga, eu vou mediar essa briga, ou eu vou entender essa situação de uma forma um pouco mais
né, imparcial e maduro. Até aqui, ok, pessoal? Tem alguma pergunta? Eu vou ali para o Meet. A Morgana comentou aqui que os relatos de pessoas com problemas psicológicos está cada vez maior, realmente. É o momento dos psicólogos agora, né? É o nosso momento de brilhar, de ajudar, de certa forma, porque até então as pessoas recriminavam os problemas psicológicos, os transtornos mentais, e hoje eles estão literalmente batendo na nossa porta, né? Então, muitas pessoas estão sentindo o gostinho do estresse, da ansiedade pela primeira vez. Então, num primeiro momento, também pensando em si mesmos. E aí se pegam sozinhos em casa e descobrem que não são uma boa companhia, ou então que eles não conseguem lidar com essa solidão, não são autossuficientes, enfim. A gente está vivendo um momento de reavaliar muitos critérios, muitos conceitos, né? Voltando aqui. Uma analogia que eu tenho gostado bastante de usar é a do domador e do elefante. O que isso quer dizer? Nossa mente, nosso cérebro, né, a gente poderia dividi-lo em duas esferas. A esfera do elefante representa as nossas emoções. Elas são grandes, elas são intensas, elas são fortes, elas têm a vontade própria, se quiser, elas disparam e a gente não consegue conter. Né? E a nossa racionalidade, a nossa inteligência é o equivalente ao domador. Né? É toda essa parte que pensa em estratégia, que pensa no como fazer, no como ser melhor, como controlar esse elefante. Né? Então, para a gente entender assim, o nosso elefante ele tem 3 opções. Ou ele paralisa, né? Às vezes quando tem uma situação estressante, nossas emoções elas ficam tão em choque que a gente congela, não sabe muito bem como lidar e acaba não fazendo nada. Né? Ou então, descontrole. A gente fala o que não deve, às vezes ofende alguém, chora, né? Se expõe como não deveria. Enfim, o descontrole, né, na realidade de cada um. E a opção ideal, a opção que a gente diria assim, mais madura, mais inteligente emocionalmente, é a autorregulação, que é aquele mundo ideal onde o nosso elefante e o nosso domador se comunicam muito bem. A nossa emoção e a nossa racionalidade se conectam. Né? Então, eu tenho estratégias, eu vou ter as minhas emoções ainda. Eu não vou deixar de sentir, eu não vou virar um robô, uma máquina. Né? Mas eu vou entender melhor essas emoções. E eu vou conseguir que elas façam aquilo que eu preciso. Porque, às vezes, eu estou triste e é importante eu mostrar que eu estou triste. Mas de uma forma saudável, de uma forma regulada. Né? Ou então eu estou muito eufórico, muito feliz. Mas aí também é importante eu regular para que eu não saia por aí eufórica fazendo coisas impulsivamente. Então, não importa se é um sentimento negativo ou um sentimento positivo, ele precisa ter essa dose de bom senso, essa dose de racionalidade todo o tempo. Então, eu preciso dar condições para o meu domador. Eu preciso fazer com que ele fique cada vez mais capacitado. É como se eu tenho que ir para a escola da inteligência emocional mesmo, ensinar que quando eu fico nervoso, funciona assim. Para mim, né? Para cada pessoa é diferente. Quando eu fico com raiva, é assim. Mas então eu tenho que criar estratégias para que eu não saia por aí jogando um copo d'água na cara das pessoas, ou batendo porta, ou então guardando isso tudo para mim e sofrendo por dentro. Né? Então, criar justamente essas estratégias para lidar com as emoções de uma forma legal. Né? E esse capacitar o nosso domador é justamente isso, de entender, poxa, inteligência emocional não acontece automaticamente no nosso dia a dia. O automático é um pouco desregulado, tá? Então, eu preciso tomar consciência, eu preciso entender que eu preciso estar desperto, meu domador precisa estar bem. Então, eu tenho que dar condições, dormindo bem, me alimentando bem,
Ali a questão do autocuidado que eu falei, né, dos comportamentos tóxicos, evitar isso tudo, evitar as consequências desses comportamentos tóxicos na minha vida, né, porque por trás de um perfeccionismo, geralmente tem um sentimento de inferioridade, uma culpa, uma pressão muito grande de desempenho. E como é que isso me afeta no meu dia a dia? No final, eu posso entregar um trabalho impecável. Mas a que preço? Por quanto tempo? Como é que eu vou sustentar isso a longo prazo? Eu vou conseguir? Então, esse tipo de reflexão é importante também. Cair algumas fichas para entender assim, que, poxa, o automático, o piloto automático, ele tem que acabar. Senão eu vou continuar reproduzindo os mesmos erros, caindo nas mesmas ciladas, pedindo as mesmas desculpas, enfim, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Caetano já dizia. E para a gente entender qual que é o ciclo da inteligência emocional? Começa, como eu falei até então, no autoconhecimento. Na sequência, é criar as estratégias para controlar essas emoções. Eu percebo que nos últimos tempos eu tenho procurado pelo menos dar uma atenção maior a mim mesma, mas vejo que melhorei, mas me vejo a maior parte ainda na rodinha do hamster. Mas aos pouquinhos, bem lentamente, eu vejo melhora já. Perfeito, obrigada, Gislane. Alguém mais? Alguns aqui já colocaram que estão no piloto automático, alguns estão tentando. É um desafio diário realmente. A questão de a saúde psicológica, né? Mas muito no automático. Então, assim, gente, para começar, o nosso cérebro, o primeiro slidezinho que eu coloquei lá da zona de conforto. O nosso cérebro, ele gosta disso. Ele gosta de entender que as coisas estão, de certa forma, no controle. E tudo que a gente faz de forma automática para o nosso cérebro é fácil. A gente dirige, a gente escreve, a gente fala, tudo isso flui muito bem porque já está no automático. Pode estar abaixo de novo, eu vou tirar aqui um pouco. Oi? Melhorou o áudio, pessoal? Talvez é só porque a conexão caiu, ele voltou para a configuração original. Mas então, assim, quando a gente faz comportamentos automáticos, para o nosso cérebro é ótimo. Ele economiza energia, ele economiza esforço, e isso, evolutivamente, para a gente foi importante. Quanto mais a gente economizava energia, mais a gente podia sobreviver, literalmente. Hoje as nossas complexidades são um pouquinho diferentes, a gente não economiza energia de calorias, né? A gente precisa lidar com a nossa complexidade, com os nossos problemas do dia a dia, com as coisas mudando o tempo todo, e isso tudo exige demais do nosso cérebro. A gente está colocando... Quando vocês falaram que a pergunta era difícil, quando a gente para pensar numa resposta que não é o 2 mais 2, não é aquela resposta de bate-pronto, nosso cérebro precisa começar a abrir um monte de caixinha, precisa pensar, precisa juntar um raciocínio com uma experiência que você já teve, lembrar de como é que está sendo a sua vida recentemente, e isso tudo exige esforço. Então, sempre que a gente propor uma mudança na nossa vida, no nosso comportamento, na forma como a gente vê as coisas, que é a desconstrução que eu propus lá no início, vai exigir um esforço. E como é que eu vou fazer isso? Criando lembretes, criando situações em que isso se torne um pouquinho mais automático. Ele não vai ser tão automático quanto escrever, ou quanto dirigir, ou quanto cantar uma música. Mas vai ser mais fácil para o nosso cérebro incorporar. Quando a gente era criança, nossa mãe mandava a gente todos os dias, né? Já escovou o dente? E a gente ia lá e escovava o dente. Se a mãe não falava, às vezes ficava sem escovar. Hoje, acredito eu, que não precisa mais ninguém
mandar vocês escovarem os dentes. Isso é um hábito, é um comportamento que ele precisou ser introduzido, não é um hábito natural nosso, mas que se tornou mais automático. Então, a gente vai fazer esse mesmo esforço. Então, a nossa mãe vai ser o quê? Um post-it que eu vou criar, um cartazinho que eu vou colocar, um lembrete no meu celular. Criar gatilhos para que o meu cérebro lembre que, é difícil para você? Gasta uma energia? Sim, mas é importante. Vale a pena. Eu quero, eu preciso. Então, criar essas estratégias. É disso que a gente fala. As pessoas às vezes começam, mas como? Como é que faz? Qual que é a fórmula? É passinho por passinho. E não é mudar de uma hora para outra, do virar do avesso. Eu sou assim, agora eu vou ser o extremo oposto. Não, é ir se lapidando e se aperfeiçoando a cada dia. Que característica que hoje está me incomodando? Qual é o comportamento tóxico que eu estou vivenciando no meu dia a dia que está me drenando? Poxa, ali é um sinal de que vale a pena eu investir, que vai me trazer resultado, que vai me trazer benefícios. Então, aí eu vou resolvendo um problema, uma questão de cada vez. Não fico todo cheio de neuras e de ansiedades, porque, meu Deus, eu tenho um monte de coisa para melhorar, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. E aí vira o feitiço contra o feiticeiro. Ao invés de eu melhorar, eu fico mais ansiosa ainda. Então, só ali para concluir a apresentação, vou mostrar para vocês algumas sugestões que vocês podem introduzir no dia a dia de vocês para mais inteligência emocional. Então, a primeira de todas, eu acredito que vocês já captaram essa mensagem, busquem autoconhecimento. Como vocês vão fazer isso? Existem vários caminhos. Pode fazer um processo de psicoterapia, mentoria, testes de perfil, de personalidade, buscar uma pessoa que seja referência, que seja de extrema confiança para auxiliar nesse processo. Ou, às vezes eu preciso ter um aliado, alguém da minha convivência e que vai me ajudar a me perceber em momentos que eu não consigo. Isso é legal também. Como a gente brinca que tem aquela amiga da caminhada, que você talvez sabe que não vai ter aquela motivação para todas as vezes ir caminhar. Mas aí, de repente, quando você não tiver, ela tem. E aí ela te traz, ela te resgata. Então, é mais ou menos isso. Ter alguém que vai te dar alguns toques, vai te puxar a orelha quando precisar também e possa te ajudar no processo. Ser gentil com suas limitações. Na liderança do super-homem, a gente não mostra vulnerabilidade, Um super-homem não pode entregar que a criptonita é o ponto fraco dele. Se ele entregar, daí qualquer vilão vem e acaba com ele. Mas nós não estamos nos propondo a ser líderes super-heróis. Então, a gente pode sim mostrar vulnerabilidade, a gente pode demonstrar uma liderança mais humanizada, que aproxima, que conecta, Então, quando eu mostro minhas vulnerabilidades e entendo as minhas limitações, eu posso trazer os meus liderados para junto para que eles compensem, talvez, essas minhas dificuldades. Eles vão agregar as habilidades deles, as minhas, e assim, como time, a gente cresce mais. Afastar de pessoas e ambientes tóxicos. E aí, se você é a pessoa tóxica, se você está deixando o ambiente tóxico, aí você volta lá para a primeira questão, que é do autoconhecimento, viver muita coisa, Tenha uma rotina que beneficie sua saúde mental. Aqui entra a questão de alimentação, de sono, de lazer, de diversão, de ter um cuidado com a parte física também, ou até mesmo na parte de convivência. Poxa, eu trabalho num lugar que tem que pegar 2 ônibus para chegar em casa e vice-versa. Poxa, isso vai me desgastar com o tempo demais. Então, essa rotina ela não está favorecendo a minha inteligência mental. Então, o que eu vou fazer? Vou continuar nesse trabalho, vou me mudar para mais perto, vou buscar um outro trabalho. Então, olhar para a sua rotina, entendendo se ela te beneficia ou se ela está te puxando para trás. Cuide de si mesmo. Fazer um carinho, fazer um agrado para você mesmo, se dar uns presentes de vez em quando.
Poxa, eu estou num processo de autodesenvolvimento, isso exige muito da minha energia. Por que não me dar um presente no final desse processo, ou quando eu sentir que eu estou evoluindo? Reforço, estimula. Então, cuidem de si mesmos. Meditação, mindfulness e técnicas de respiração. São 3 coisas que parecem ser a mesma, né? Mas cada uma é de uma vertente diferente, mas no fim das contas o benefício todas elas trazem. A meditação talvez vai mais para uma linha milenar ali da cultura oriental, aí o mindfulness já foi um resgate da neurociência para trazer o senso de presença, a atenção plena, né? E as técnicas de respiração é da psicologia, né? Na parte de realmente começar a controlar os nossos sentimentos, as nossas emoções através de uma respiração mais adequada. Quem tiver interesse, quiser saber mais sobre isso também, é um tema que eu gosto bastante de trabalhar, vocês podem me procurar, que eu ajudo com o maior prazer. E a questão de desenvolver hobbies e trabalhar com aquilo que eu gosto, desenvolver diferentes áreas. O hobby, eu gosto que ele nos liberta para áreas que talvez a gente não trabalharia, que talvez a gente não conseguiria receber um salário por aquilo, mas, ao mesmo tempo, é uma atividade que traz muita satisfação, muita gratificação, né? E aí eu me abro para outras experiências que, de repente, esse olhar novo também vai beneficiar o meu trabalho. Ou, quem sabe, no mundo ideal, eu vou, sim, conseguir conciliar o que eu mais gosto de fazer, aquilo que é o meu maior talento, com o meu trabalho. Conectar uma coisa com a outra facilita bastante que a gente tenha inteligência emocional e felicidade. Então, é importante pensar nessa imagem. Tendo a possibilidade de sentar do lado, para mim aqui é o lado direito, o lado que tem a bela paisagem, que é claro, que é bonito, que é estimulante, e tendo a opção de sentar do lado sombrio. Qual é o lado que eu vou escolher? Se eu tenho esse poder de escolha, é importante que eu abra os meus olhos, eu use o óculos que me permita curtir esse momento positivo e buscá-lo, entendendo que talvez não vai ser o lado mais fácil, mas vai ser o lado mais gratificante. Então, em resumo, a mudança é uma porta que só se abre por dentro, e cada um tem a sua própria chave. Então, eu começo e eu termino falando a mesma questão. A inteligência emocional não tem receita pronta, não tem como a Patrícia entrar na cabeça de cada um e virar a chave e tudo mudar. É um processo que vai da busca individual, que vai do desenvolvimento, que vai até do inconformismo, de às vezes entender, poxa, não estou legal do jeito que eu estou, preciso fazer alguma coisa. Então, encontrar a sua chave, encontrar a forma de fato chegar nessa inteligência emocional mais apurada. E aí eu faço o convite para que vocês nos sigam nas redes sociais, quiserem tirar uma foto rapidinho, tem a minha rede social, do meu sócio e marido Gabriel, que também está junto comigo na Grando, e estaremos à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer necessidade. A gente posta bastante conteúdo informativo também, a nossa rotina, a nossa forma de entender como a gente aplica a inteligência emocional no cotidiano, no trabalho também, e a questão da liderança também, de como desenvolver. Eu agradeço a atenção de todos e fico à disposição se tiverem alguma dúvida. Eu vou dar uma olhadinha aqui no chat. Então, a Morgana colocou que ela já teve uma oportunidade de... já está tentando fazer o mindfulness, mas que não é fácil, realmente. Como eu falei lá na frase do Aristóteles, não é fácil. Mas é um exercício bem, eu diria assim, é agradável. Não é um julgamento, poxa, não estou conseguindo fazer ainda perfeitamente. Ok, tu pode fazer da forma que você conseguir, passo a passo. E talvez tu não vai ter o objetivo final de, poxa, como é que é uma técnica de mindfulness perfeita?
Cada um vai ter o seu sentimento e aquela ideia de que, poxa, estou fazendo e está me fazendo bem. É maravilhoso, gostei da experiência, vou continuar. Mesmo entendendo que é difícil em alguns momentos, e talvez o domínio, como a Morgana mesmo colocou, ele não aconteça. Porque a nossa mente é feita para pensar. Não existe aquela mística de que meditação é não pensar em nada. Deixar a mente limpa, como um quadro branco. A partir do momento que tu está pensando em deixar a mente limpa num quadro branco, tu já está pensando em alguma coisa. Ou então o contrário, não pensa num elefante cor-de-rosa. Nosso cérebro já está pensando. Então, entender que o processo de pensamento é natural, é esperado, mas a ideia é que a gente, aos poucos, consiga trazer o nosso pensamento para o momento presente cada vez mais. Cada pouquinho, uma evolução. Deixa eu ver o que mais. Morgana? Diz que é um assunto muito importante, agradece. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês e espalhar a palavra, né? Eu brinco que agora eu virei a missionária da inteligência emocional. Tenho falado bastante sobre isso e é a bandeira que a gente está trabalhando, e qualquer desenvolvimento que a gente começa de treinamento ou de mentoria, todas elas começam pelo autoconhecimento e inteligência emocional. Mesmo que eu queira fazer uma gestão do tempo melhor, ou eu quero implantar processos na minha empresa, é algo bastante técnico, ainda assim precisa ter inteligência emocional. Talvez até mais, porque quem vem das áreas exatas, às vezes tem dificuldade de lidar quando as contas não batem, né? Quando a gente fala em sentimento, não são números, não são estatísticas, não são estruturas. E aí a gente precisa lidar com isso com mais, digamos assim, com mais afinco, porque, poxa, não é a minha realidade. Eu estou acostumado, de novo, com o 2 mais 2 é 4. E aí, quando não fecha essa conta, eu tenho dificuldade de lidar. Então, a dica que eu dou para vocês é justamente experimentem, pesquisem, achem aquilo que realmente faz sentido para vocês e mergulhem. Um mergulho em si mesmo e depois na realidade com as outras pessoas. Alguma pergunta a mais? Como ajudar os colegas de sala? Deixa eu ver, agora tem que estão em crises de pânico e ansiedade. Boa pergunta, Alice. Quando a pessoa chega ao ponto de já ter crises de ansiedade ou de pânico, é um sinal de que está desregulado. Já está, o elefante dela está muito descontrolado. Então, talvez sozinha ela não vai conseguir se reorganizar ou retomar o controle desse elefante, né, desse sentimento. Então, quando está nesse ponto de crise, é importante que procure um profissional de psicologia. Tá? Precisa ser psiquiatra? Num primeiro momento, não. O psicólogo ele vai conseguir definir se precisaria ou não. Né? Então, ela precisa de um pouquinho mais de sustentação, de base, para que ela consiga reassumir o controle sozinha, né? Então, tomem cuidado para não chegar nesse ponto de já ter crises, já é um sinal assim que, poxa, tu precisa fazer alguma coisa, é o sinal de alerta vermelho já. E se algum de vocês já teve crise ou está tendo crise, procurem um profissional, tá? É importantíssimo. E eu sou suspeita para falar, mas a psicologia todo mundo tinha que fazer, né? Um acompanhamento psicológico. No mundo ideal, todo mundo faria e talvez teríamos um mundo diferente. Mas, enfim, plantando uma sementinha por vez, a gente, como eu falei, agora é o nosso momento, né? A gente ganhou espaço e vamos aproveitar. No bom sentido, é claro, né? Ótimo e necessário. Perfeito. Obrigada pelos parabéns, né, pessoal? Se tiverem mais alguma pergunta, ou se porventura eu passei por alguma pergunta e não olhei, e não respondi.
Estou dando uma revisada aqui. Patrícia, Oi? boa noite. Boa noite, Leandro. Por onde a gente pode ser idealizadores, articuladores de um bom autoconhecimento, tanto para nós quanto para os nossos colegas, para colegas de trabalho, para amigos, enfim, para todos que nós estamos envolvidos? Obrigada pela pergunta, Leonardo. Essa questão de buscar autoconhecimento ainda, para algumas pessoas, é tabu. Se você falar em terapia, faço terapia, às vezes é visto como um xingamento. Poxa, por que tu acha que eu preciso de terapia? Não tô louco, né? Então, assim, tudo vai da forma como a gente conduz a conversa, como a gente aponta, a importância, como eu falei antes, né? A comunicação, como eu vou fazer um feedback com a pessoa. Então, poxa, eu não sou líder dela, às vezes, oficialmente, mas eu tenho uma percepção de que ela está se boicotando em algumas situações, ou ela podia estar saindo melhor com uma determinada habilidade, ou então eu acho que eu posso ajudá-la. Tudo vai da forma que você comunica, da forma que você propõe. E mostrar que autoconhecimento é gostoso. Quando eu brinco que é um mosquitinho que pica e a gente fica meio que, poxa, até onde que eu posso ir com isso? Tu começa a sentir os resultados, tu começa, no meu ambiente de trabalho, eu procrastino demais. Num primeiro momento, para mim, isso é difícil. Mas quando eu penso nas vantagens, nos benefícios que eu posso ter procrastinando menos, talvez eu consiga encontrar alguns gatilhos para me preocupar mais com isso. Então, o ser humano ele tem essa necessidade de ganho, de recompensa. Então, eu preciso ver benefício, ver vantagens e ver possibilidades de satisfação nesse processo. Então, poxa, eu procrastino, mas tô ganhando dinheiro, tô feliz, tô conseguindo tudo que eu quero. Isso para mim não vai valer a pena o esforço, sabe? Então, se a pessoa não consegue ver uma relação de ganho, dificilmente ela vai aderir àquele processo de mudança. Então, para você mostrar que um processo de autoconhecimento é vantajoso, tu precisa encontrar a conexão daquela pessoa com o objetivo dela, onde que ela quer chegar. Poxa, ela precisa bater meta. O que ela quer conseguir com essa meta? O que vai representar bater a meta? É o dinheiro que ela vai poder comprar alguma coisa que ela quer muito? Ou é o reconhecimento dela estar alcançando resultados? Enfim. Então, é mais ou menos nesse sentido, Leonardo. Eu vejo que mostrar que é um processo, primeiro de tudo, gostoso e que vai trazer muitos benefícios na vida da pessoa e que, ele vai exigir um esforço, mas que vale a pena. Ok, obrigado. De nada. Alguma pergunta a mais? Calma aí, gente. Um de cada vez. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui no chat. Aran? Eu fiz um acompanhamento e devo dizer que recomendo a todos. Só de você ter o espaço para falar de você é muito bom. Eu brinco que tem coisas que a gente precisa ouvir em voz alta, que a gente fica ali matutando e pensando e processando sozinho, mas quando a gente fala em voz alta para outra pessoa que está ali inteira para te ouvir, para te dar uma sustentação naquilo, é outra sensação, é outra realidade. Às vezes coisas que a gente nunca falou em voz alta. E que a gente guarda e vai levando e vai nutrindo como se fosse um bebezinho, assim, desde criancinha. Então, na verdade, é bem isso mesmo, é diferente. Não é como conversar com um amigo, não é como conversar com a família, é um processo, se tu vai num bom profissional, é um processo transformador, realmente. É conversar com você mesmo. Eu tenho uma imagem que a pessoa está com uma cabeça, assim, um novelo de lã todo enrolado, E aí ele vai no psicólogo, o psicólogo desenrola essa lã e devolve para ele. É mais ou menos isso, A gente reorganiza a nossa forma de ver o mundo
com um pouco mais de estrutura, um pouquinho mais de, né, de ciência, talvez, né? Se tu vai num psicólogo mesmo, né? Então tá, gente. Bem bacana. Perguntas muito boas. Se tiverem mais, eu tô aí. Pessoal, eu tenho uma proposta. Vamos fazer a selfie do momento, né? Que é fazer um print da tela. Quem puder ativar a câmera. Quem não tiver de pijama, de cabelo molhado e comendo um miojinho. Boa. Eu só preciso, não sei se vocês usam com frequência o Meeting, eu não costumo usar ele. Tem como eu passar uma página assim? Tipo, porque não vai aparecer todo mundo na mesma foto, né? Acho que tem uma opção de grade. Uhum. Alterar layout. Mosaico, vamos ver. Opa, apareceu mais. Olha que legal, tem a opção de aumentar. Vamos ver quanto está. Olha, acho que vai aparecer todo mundo. Calma aí. Tá, quem pode ativar a câmera, então ativa. Aí eu aviso para vocês fazerem o X. Segurar aí que tem gente ativando ainda. Vamos lá, pessoal, todo mundo tá aí? Tem bastante gente ainda sem ativar. Então vamos nos arrumar. Foi lá, pessoal? Deixa eu só tirar o meu mouse daqui. X. Boa. Pessoal, muito obrigada. Eu não sei se tem alguém que queira fazer um fechamento ou a gente encerra por aqui. Mas, de novo, me coloco à disposição. Quem, né, precisar de alguma ideia, alguma indicação de livro, de profissional, enfim, estamos aí.